Será que nós temos capacidade de entregar a nossa vida, de ouvir? O historiador diz que esteve um momento que Matias se separou de André. Um foi para um lado e o outro foi para o outro. André continuou na Judeia e Matias decidiu ir para a Etiópia, para uma tribo de canibais, onde as pessoas eram selvagens, onde as pessoas matavam por qualquer coisa. Aquele homem que foi um super-herói oculto, que passou 3 anos e meio ali junto com Jesus, e Jesus nem mencionou o seu nome, no final da sua vida, foi morto pela causa da cruz. Morto pela causa da cruz. E hoje pouco se fala de Matias, pouco se fala do seu ministério, porque também Jesus não deixou muita coisa sobre ele. Muito pouco se prega sobre João Batista. A gente gosta de pregar sobre Paulo. A gente gosta. Hoje eu estava falando para o Léo, um comentarista passou 4 páginas praticamente falando exatamente. Ele só não falou do DNA de Paulo, porque eu acho que não tinha mais naquela época como se fazer teste de DNA. Mas as pessoas conseguem deslanchar o ministério de Paulo de uma maneira linda, expor onde ele pregou, em cima de onde, pregou lá para os gregos, pregou em cima de uma árvore, pregou aqui, pregou ali, foi assim, foi assado. E amém por isso. Mas e os super-heróis ocultos que a igreja não conhece? Será que esses não merecem as nossas orações? Será que não merecem a nossa consideração também? Pessoas que têm mantido a igreja do Senhor em pé. Aleluia. Mantido a igreja em pé com as suas orações e ninguém nem os conhece. Um certo homem chamado John Ingle. Pastor Valério, que é conhecedor, já ouviu falar dele? Já ouviu? Já ouviu, pastor, falar sobre John Ingle? Um homem britânico, na época de 1800, um diácono de uma igreja. Num dia de frio, olhou pela janela e viu que o seu carro estava coberto de neve. E ele disse: olha, eu não vou para a igreja hoje, porque eu não vou andar. Daqui para a igreja é mais ou menos 10 quilômetros. Só que algo impulsionou aquele homem a ir para a igreja. E ele demorou 45 minutos para chegar àquele lugar. Chegando lá, descobriu que ninguém havia ido à igreja. A igreja estava fechada. Ele, por ser um diácono, abriu a igreja e disse: nós vamos ter culto, porque a neve não vai impedir nós de glorificarmos ao Senhor. Abriu a igreja. Foi quando foi chegando alguns crentes, o pastor não chegou. Com certeza havia ficado preso no meio do caminho. E ele disse: nós não vamos deixar de ter culto esse dia, porque a neve não vai nos vencer. Quando ele decidiu fazer culto, só havia 15, 13 pessoas na igreja e um garoto de mais ou menos de 13 a 15 anos. E ele nunca havia pregado, nunca havia feito um sermão na sua vida, mas a sua responsabilidade de diácono não lhe permitia que ele não fizesse nada pela causa da cruz. Começou o culto com o hino da harpa e passou para a sua mensagem. Mensagem que demorou 10 minutos, quando ele olhou para aquele jovem de 13 anos e disse assim: olha, jovem, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. E o jovem recebeu aquela palavra no seu coração. Depois dos 10 minutos ele acabou o culto, foi todo mundo embora. E aquele garoto de 13 anos, agora com 20, em cima do púlpito da maior igreja que havia na Inglaterra, homem esse chamado John Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses. Charles Spurgeon pregou para mais ou menos 10 milhões de pessoas. E ele disse que quando aquela mensagem entrou no seu coração, foi como se a nuvem que estava dentro houvesse se espalhado e ele conseguisse ver o sol. Era como se a neve do seu coração havia se derretido. E ele conseguiu naquele dia, da palavra de um diácono que nunca havia pregado, aceitar que aquela luz do sol brilhasse e derretesse a nuvem, a neve que estava no seu coração. Charles Spurgeon, dando honra e glória ao Senhor pela vida daquele homem, que era um desses super-heróis oculto, disse o seguinte: naquele momento a nuvem do meu coração se desfez, as trevas foram embora, e naquele momento eu pude ver o sol.
Ninguém conseguiu até o dia de hoje chegar aos pés da obra que Spurgeon fez na Inglaterra. Aquele homem conseguiu revolucionar a Inglaterra quando estava no meio do catolicismo. Ele conseguiu fazer uma revolução. O maior avivamento que a Inglaterra já teve foi pelas orações daquele homem, que um diácono que nunca havia pregado trouxe a palavra para ele. A palavra daquele diácono foi somente: olhe para Jesus, jovem. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele repetiu o olhe 3 vezes, dando ênfase para aquele jovem. E a palavra de Deus entrou no coração daquele homem. E Charles Spurgeon, no final da sua vida, disse assim: no início, eu pregava somente para uma punhada de ouvintes. Contudo, não me esqueço da insistência da oração do povo. Às vezes parecia que eles rogavam até verem a presença de Jesus ali para abençoá-los. Assim desceu a bênção. A casa começou a se encher de ouvintes e foram salvas dezenas de almas, lembrou Spurgeon alguns anos depois. Um simples diácono que trouxe uma palavra super simples de 10 minutos. E no meio daquele homem, no meio daquele povo, havia um jovem, um único jovem, que fez uma obra que, quem sabe, um grupo evangelístico todo junto não conseguia fazer. Hoje, o mundo evangélico ainda hoje não é o mesmo depois das pregações de Spurgeon. Hoje nós temos os esboços dos melhores pregadores se baseiam nele. As maiores universidades são baseadas nos seus ensinos. Ele conseguiu mudar a história da Inglaterra por causa da pregação de um simples diácono de 10 minutos. 10 minutos foi a pregação daquele homem, suficiente para ele dizer que a neve que estava no seu coração havia se derretido e ele conseguia ver a luz. Aleluia. Nessa noite o Senhor está querendo continuar a fazer uma obra que começou nesse final de semana nas nossas vidas. Deus, Ele tem algo específico para nós. Orlando está precisando de homens e mulheres que estejam dispostos a serem super-heróis ocultos, sem se importar que alguém conheça seu nome, sem se importar que as pessoas conheçam, saber que você é professor de teologia, ou se você é mestre ou doutorado, ou mestre em divindade, ou mestre em santidade, porque o que as pessoas hoje querem era um currículo bonito, era uma vida bonita. Eu fiquei prestando atenção na vida de homens, historiadores. Por que se critica tanto o viver evangélico? Você já parou para pensar que quase todas, o contexto das mensagens é para que nós crentes andemos uma vida boa, consigamos viver uma vida de santidades. Gandhi, um dos grandes líderes religiosos, disse: olha, o vosso Jesus, eu quero. O vosso cristianismo, quero não. O vosso Jesus Cristo, eu até quero. Mas o vosso cristianismo, eu não quero. Porque as pessoas, não é de hoje essa grande guerra que as pessoas têm de estarem nas altas, das pessoas estarem crescendo e subindo a um certo ponto. E isso é muito bom, que o Senhor continue levantando pessoas, que o Senhor continue derramando dom, talentos, que Deus continue batizando as pessoas com o Espírito Santo. Mas as pessoas precisam entender que Deus, Ele tem separado algo específico para cada pessoa. Se Deus escolheu Matias para ser um super-herói oculto, Matias nunca estaria nos outdoors. Foi assim que Deus havia escolhido, e assim vai ser. Existem pessoas que vão passar a vida toda lutando e nunca vão conseguir alcançar coisas que outras pessoas conseguem tão pouco. Spurgeon, no meio das suas pregações, conseguiu saber disso. Porque o que eu mais achei interessante foi que ele, com 15 anos, depois de ouvir aquela palavra, impactado pelo poder de que Jesus havia feito em seu coração, numa igreja metodista, não pentecostal, não tinha pastor Osanides lá para dar ordem de vitória, não tinha ninguém para expulsar os demônios, era uma igreja quieta, calma, presbiteriana, metodista, desculpe, com aqueles hinos. Ele mandou fazer um montão de folheto, e ele ficava na porta dos estacionamentos entregando. Um homem que um dia mudaria a história de um país, começou o seu ministério entregando folheto nos estacionamentos de Londres. E hoje, se disser que se tem que começar por baixo, as pessoas não querem. As pessoas preferem hoje abrir mão de ser alguém, de ser usados por Deus, porque não querem começar por baixo. Porque nós mesmos incentivamos que as pessoas precisam subir, que as pessoas precisam estar alto, que as pessoas precisam estar lá em cima. E quando nós encontramos as pessoas lá em cima, feito Davi, caem, sobem